que envolva o nosso querido altivo, para que ele possa transmitir o ensinamento de hoje com muita paz, muita tranquilidade. E nós, Senhor, agradecemos muito o chamamento e aqui nos colocamos à disposição também para servir no trabalho que irá ser realizado durante a nossa reunião. Que a paz de Deus esteja com todos, que possamos assim, em nome de Deus, iniciarmos o nosso encontro da noite de hoje. Graças a Deus. Meus prezados irmãos e irmãs, que Jesus nos abençoe a noite de estudos e de trabalhos espirituais. O tema de hoje fala sobre a vida futura, a intuição das penas e das satisfações futuras e a intervenção de Deus nessas penas e recompensas. E Kardec começa fazendo uma pergunta muito apropriada para os dias de hoje. Nós estamos vendo que a sociedade de hoje está em dois parâmetros: ou aqueles crentes, aquelas pessoas que acreditam em Deus, que buscam uma religião, que buscam uma fé, uma procura de uma fé, e aquelas pessoas que dizem assim: não existe nada depois da morte, tudo desaparece. Felizmente, as pessoas que creem, o número das pessoas que creem está aumentando dia a dia, e a doutrina espírita tem colaborado muito na trazida da fé às pessoas. Como que a doutrina espírita tem colaborado na chegada da fé às criaturas humanas? Ela tem chegado principalmente pelo raciocínio, uma doutrina lógica, coerente, com bases de pensamento bastante organizado, e não podemos deixar de esquecer também do chamado fenômeno mediúnico, que tem colaborado muito para trazer a fé às pessoas humanas. A mediunidade, dentro da sua possibilidade, cada médio dentro da sua possibilidade, também tem ajudado muito a implantação, se não da fé, pelo menos da crença da sobrevivência da alma. Hoje, participando de uma partida de um companheiro nosso, de um enterro de um companheiro nosso, eu fui lá por ser um companheiro, irmão de uma amiga de trabalho, lá do Centro Leon Denis, e a pessoa disse assim para mim: Altivo, você desejaria fazer alguma prece? Você quer fazer uma prece, melhor dizendo? Eu faço a prece. Mas disse assim para ele, para essa pessoa amiga: os seus irmãos, as suas irmãs não são espíritas, não me cabe fazer uma prece aqui. Eu acho que não cabe fazer uma oração num ambiente em que as pessoas não partilham da crença espírita. Mas a pessoa disse assim para mim: mas eu sou espírita, então eu quero que você faça a prece. Fazendo a prece, pude ter a ocasião de ver uma pessoa desencarnada, um parente da pessoa morta, via aquele desencarnado. E apesar de estar num ambiente totalmente descrente, após a prece eu disse assim: quem é uma pessoa assim, 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 assim? E a família em coro disse assim: não existe ninguém desse jeito. Mas a pessoa que era crente olhou para um deles e disse assim: não existe? Aí a pessoa disse assim baixinho: existe, é a fulana de tal. Ela teve que reconhecer a realidade da existência do mundo espiritual. O primeiro momento foi o momento de dizer que tinha a descrença como ponto básico. Mas o crente disse assim: não existe? Você tem certeza do que você está falando?
Aí os outros disseram, existe, é a fulana de tal. Aí o espírito virou-se para mim e disse assim, mas é interessante, diga mais, e apresentou uma outra pessoa. E um pouco sem graça, eu disse para a pessoa assim, olha, o espírito está dizendo que tem mais outra aqui. E é uma pessoa assim, assim, assim. Aí a descrente disse assim, é o pai dela. Aquele gesto contrafeito, é o pai dela. Eu disse assim, ele não gostou da segunda revelação, não gostou da primeira, gostou menos ainda da segunda, que foi uma confirmação. Aí nós vamos vendo o seguinte, que a doutrina espírita, essa história só para mostrar a vocês, como a mediunidade também tem contribuído, ou vai contribuir cada vez mais, para a crença na imortalidade da alma. E, por via de consequência, está retirando a descrença do homem. Mas qual é o resultado de uma visão como essa, de uma vidência dessa? O que é que significa, afinal de contas, para uma pessoa que é descrente, saber que alguém sobreviveu? Em primeiro lugar, significa para tirar justamente a ideia do nada. Uma pessoa dessa foi obrigada a reconhecer que o nada não existe. Mesmo que não traga uma consequência filosófica, trará uma consequência imediata, a da sobrevivência da alma. E quando nós passamos a acreditar na sobrevivência da alma, sem que o queiramos, passamos também a observar a vida por um outro ângulo. Por quê? Porque sabemos que vamos continuar a viver, desencarnar do corpo, não só nós mesmos vamos continuar a viver, como também todos aqueles que nos são caros e todos aqueles que nos são amigos. E quando nós dizemos assim, nós pensamos da seguinte maneira: se há sobrevivência, há naturalmente um plano para a vida dessas criaturas que continua. E aí entra novamente a ideia de Deus. Se há um projeto para a vida das pessoas, se Deus existe, Ele projeta essa vida. E quando nós dizemos assim, eu não creio em nada, no fundo eu estou dizendo de uma certa forma que eu não creio em Deus. E se eu digo que eu creio em alguma coisa, eu também vou ter que acreditar na existência de Deus. É claro, porque que Deus criou o homem? Para que nós existimos? Com que objetivo nós estamos aqui na Terra? Pensando desse modo, nós vamos começando a analisar a própria existência. O motivo da minha presença aqui na Terra. Qual é a razão de eu estar vivendo? Qual é a razão de eu ter uma família? Qual é a razão de eu não ter uma família? Por que razão eu trabalho? Por que razão eu não trabalho? Por que motivos eu tenho que estar em determinado lugar e não em outro lugar? Começamos então a descobrir, sem o querer, a chamada lei de causa e efeito, que também é uma lei importantíssima para as nossas vidas. E quando nós começamos a descobrir a lei de causa e efeito, por que vivemos e por que situação, por que nós estamos passando por essas determinadas situações, o Rio de Janeiro. Nós vemos o Rio de Janeiro atualmente amedrontado. A nossa cidade está amedrontada. Ninguém mais para num sinal sem ter medo. Ninguém mais anda tarde na rua sem ter medo. Todos nós andamos assustados. Os casos de assalto são comuns. E por que é que nós temos tudo isso? Por que é que nós passamos por tantos sustos? Se nós remontarmos a história do Brasil colônia, nós vamos observar que nós trouxemos
mais de 1 milhão de escravos para a nossa cidade, para o nosso país, que daqui se espalhavam para outros lugares da província. E nós vamos observar que nós temos uma culpabilidade diante de uma sociedade muito grande, tão grande que nós ainda não conseguimos pagar os débitos com todas essas pessoas que nós trouxemos para aqui. Então, uma convivência com a dor, com um tipo de vida, com um tipo de espírito, que afinal de contas fomos nós que fomos tirá-los do seu ambiente, colocá-los aqui no nosso ambiente, e estamos fazendo o que atualmente? Estamos atualmente sentindo dentro do nosso coração que nós devemos alguma coisa a uma sociedade sofrida, pobre, sofredora, e que alguma coisa tem que ser feita por isso, para acabar com esse sentimento de resgate que nós todos passamos. As pessoas são assaltadas, sentem-se prejudicadas, mas no fundo elas sentem-se como que aliviadas de alguma carga emocional. E aí nós vamos observando que essa sensação de pena que nós estamos deixando esvaziar, sair do nosso corpo, nós sentimos de uma certa forma um alívio na nossa alma. Isso é um sentimento que nós temos de culpabilidade por nós termos trazido a escravatura para o Brasil, por nós termos vivido com esse sentimento de domínio do ser humano e da qual hoje, ainda hoje, nós estamos nos quitando desses débitos. Quem se dá o trabalho de pegar livros da história do Rio de Janeiro, vê comumente, principalmente, saiu agora recentemente, um livro muito interessante, de uma pessoa não brasileira. Ela faz um estudo sobre a escravidão no Rio de Janeiro. E ela apresenta quadros assim: a senhora fulana de tal, dona do escravo tal, mandou que a polícia aplicasse 200 chibatadas no seu escravo porque ele roubou um pão. 200 chibatadas, vocês já imaginaram? Isso é raiva pura. A pessoa não queria o ressarcimento de um pão, a pessoa queria saciar-se. Era uma raiva que ela tinha contida por ter sido prejudicada. O senhor fulano de tal mandou que se aplicassem 150 chibatadas e deixasse o escravo no calabouço por ele ter fugido. 1 ano de calabouço. É a mesma coisa. O que é que nós estamos pensando? Nós estamos pensando que naquele momento, quando fizemos isso, nós estávamos pensando que podíamos pura e simplesmente agir como se nada tivesse a ver. Quer dizer, aquela pessoa era apenas um boneco que a gente podia bater, prender, matar, acabar, não era um ser humano. E quando nós vamos observando que a dor que dói lá, dói aqui, ou a dor que dói aqui, dói lá, nós vamos observando o quê? Que intimamente há uma intuição na gente que nos diz o seguinte: não faça aos outros aquilo que não quererias que vos fizessem. Então, esse resultado das nossas ações coletivas traz para nós, ou traz para o Rio de Janeiro hoje em dia, uma sensação triste, dolorosa, mas uma sensação de que, em realidade, nós estamos pagando um débito com uma sociedade que nós mesmos trouxemos para cá. Mas, se nós pagamos débitos, ou se a nossa sociedade paga débitos, nós temos também a vida futura. Qual será a nossa vida futura? Diz-nos a doutrina espírita assim: a cada ação corresponde uma reação, em linhas gerais.
Então, como é que eu vou me preparar para a vida futura? Como é que eu vou me preparar para a próxima existência? Fazendo o bem que me for possível, ou criando dentro de mim condições de trabalho, de amor, de equilíbrio, para que no futuro eu mereça a realidade proveitosa, benéfica, a realidade equilibrada, uma realidade não dolorosa como essa que nós estamos passando hoje em dia. Então, se nós temos a intuição da vida futura, também nós temos a análise do passado. Por que é que eu hoje sofro? Por que é que hoje eu passo alguns problemas? Por que é que hoje eu sinto muitas coisas erradas dentro de mim? Por que é que eu perco um filho? Por que é que eu perco uma companheira, um companheiro? Por que é que eu perco tudo isso? Numa hora inadequada. Aí nós vamos sentindo que, na realidade, nós não estamos sendo injustiçados por Deus. Nós estamos passando por um processo de recuperação da nossa personalidade. E não pensem que isso é pagamento não, porque a gente quando fala em pagamento, parece aquela coisa dura, rígida, fez, tem que passar. Não. Isso é recuperação da nossa personalidade, é recuperação do nosso espírito, é recuperação da nossa possibilidade de viver. Eu disse há pouco que quando nós deixamos que saia das nossas mãos num assalto, um dinheiro qualquer, que a gente sente assim que foi ferido, no fundo nós dizemos, meu Deus do céu, se alguma coisa eu acertei, alguma coisa eu paguei, ninguém gosta disso, mas a gente sente que aquilo saiu. Nós estamos querendo dizer isso, nós recuperamos o direito à paz. Então, cada vez que ocorre um negócio desse, é uma recuperação do direito à paz, que nós resgatamos o nosso passado. Então, o futuro para nós está aberto, o futuro para nós está assim pleno, dependerá da nossa atitude no presente momento, na presente existência. Então, qual é o nosso futuro como espíritas? Qual é o nosso futuro como espíritas? O nosso futuro, justamente, será um futuro de realizações. Por quê? Porque hoje nós estamos já começando a realizar o bem que nos é possível. Então, quando hoje, numa tarefa assistencial qualquer que seja, eu trabalho em benefício do semelhante, eu digo o quê? Eu estou resgatando um passado e estou planejando um futuro. Qual é o futuro que eu estou planejando? Uma sociedade sem necessidades materiais. Uma sociedade em que eu possa dizer assim, o meu irmão, a minha irmã, não está passando necessidade. Nós estamos planejando a sociedade cristã do futuro. Por isso que nós temos que trabalhar. Por isso que nós temos que fazer alguma coisa. Nos nossos limites, nós estamos planejando o nosso futuro. Assim como quando nós temos um parente difícil, quando nós temos um colega de trabalho complicado, quando nós temos um companheiro de moradia extremamente complexo, e nós demonstramos tolerância, paciência, mães que demonstram resignação diante de filhos problemas, em realidade, naquele momento ou na presente existência, elas podem estar resgatando um passado, mas também estão planejando um futuro sem maiores dificuldades. Então é isso que dá a nós uma certeza absoluta da bondade de Deus. Então, quando o companheiro lá no enterro disse para mim, realmente existiu o parente? A pergunta que ele próprio vai se fazer quando terminou o enterro, quando ele chegar à sua casa e meditar, a pergunta que ele vai fazer vai ser a seguinte: por que que este parente sobreviveu? Por que esse parente está vivo? Com que objetivo Deus fez ele viver?
então certamente fluirão todas as lembranças da convivência com aquela pessoa, e na hora de fluir aquelas lembranças todas, ele vai dizer o quê? Meu Deus, eu fiz isso ou deixei de fazer aquilo por aquela pessoa? Exatamente com a gente. Quando faz alguma coisa de errado, não vê mais aquela pessoa que cometeu o erro e um dia encontra na rua. O que é que acontece conosco? De repente, tudo aquilo que a gente deixou de fazer ou fez erradamente, aquilo tudo vem e diz, gente, é o fulano. Eu me lembro que eu deixei de fazer isso por ele. Flui aquilo tudo. E a gente sente intimamente uma necessidade de quê? De até pedir desculpas, se for possível, à pessoa. Numa espécie de resgatar aquilo que nós fizemos ou que deixamos de fazer. Então, quando o homem tem a certeza da sobrevivência da alma, ele tem a certeza naturalmente das penas futuras. E aí a doutrina espírita entra novamente com o seu arcabouço lógico, seu arcabouço de bondade, de tolerância. A Igreja Católica apresenta 3 alternativas: céu, inferno, purgatório. Algumas igrejas evangélicas apresentam a alternativa de desapareceu sempre, dormiu o sono eterno, ou então será salvo, porque crê. Mas a doutrina espírita apresenta outra alternativa. A cada ação corresponde uma reação. Então a doutrina espírita apresenta a seguinte alternativa: aquilo que você fez vai ser trazido de volta para você. Aquilo que você não fez será apresentado como matéria ainda a ser trabalhada, ser vencida, ser estudada. E a gente sente intimamente assim: deixei de fazer isso por alguém. E dizemos logo: se eu deixei de fazer, deixa eu fazer agora, enquanto eu tenho tempo. Se eu deixei de agir, deixa eu agir. Se eu não fiz, está na hora de eu fazer. Ah, mas o fulano já desencarnou, já está longe. Deixa eu fazer por alguém. Deixa eu sentir que eu já não tenho mais o hábito pernicioso, por exemplo, de humilhar alguém. O hábito pernicioso de achar que eu sou superior a alguém. O hábito terrível de eu ser egoísta. Deixa eu tentar mostrar a outra pessoa, já que eu não pude mostrar àquela pessoa. Deixa eu mostrar que eu já mudei. A quem que eu vou mostrar? A mim mesmo. A quem que eu vou dizer assim: meu Deus do céu, eu me transformei? A mim mesmo. André Luiz e o irmão Jacó contam em 2 episódios diferentes um momento para eles de extrema beleza, de uma grande envergadura espiritual. Foi quando os dois, cada um de seu modo, em situação diferente, eles dizem assim: no momento que eu olhei para ele e o compreendi, parece que de mim caíram escamas e eu comecei a brilhar. Foi no momento que ele então pagou o débito que ele tinha diante da lei, com o próprio orgulho, com a prepotência, com a indiferença, com o mal que existia dentro dele. Então, no momento que eles puderam olhar para alguém, que não aquele a quem ele teria prejudicado, mas há uma outra pessoa igual a ele, que a lei de Deus é solidária, naquele momento que ele compreendeu, ele sentiu caírem todas as formas negativas junto dele. Então ele disse assim: eu agora tenho luminosidade. Atingiu o estado de compreensão. Qual é a posição de um espírito desse diante do futuro? A posição dele será assim:
por mais que eu tenha cometido erros no passado, tenho a certeza absoluta de que estou no caminho do ressarcimento de todos os meus débitos. Então, nós dizemos assim com essa intuição. Então, essa intuição, ela apresenta-se em que circunstância? Ela se apresenta em todo momento que nós sentirmos que alguma coisa precisa ser feita, que nós sentimos que alguma coisa deve ser feita, que nós sentimos que nós precisamos corrigir algo dentro de nós. Então, no momento que eu olho para mim mesmo, num espelho, num exame de consciência, diante do ato que eu cometo perante alguém e que eu sinto que tem alguma coisa errada, eu digo assim, está na hora de eu me modificar. Está na hora de eu me corrigir. Está na hora de eu fazer alguma coisa por mim mesmo. Nessa hora a gente começa a brilhar. É aquele momento que você tem uma raiva que sai lá de dentro da gente, diante de uma situação qualquer, e sobe aquele calor que a gente tem vontade de avançar em alguém, e nós dizemos assim, mas por que isso? Eu tenho que me controlar. Não é assim que a vida anda. Eu tenho que fazer alguma coisa. Nesse momento, nós podemos dizer que estamos começando a combater o mal que ainda existe dentro de nós mesmos. Nesse momento, nós dizemos assim, meu Deus do céu, eu estou atento às minhas necessidades espirituais. E aí, graças a Deus, nós temos a doutrina espírita, que nos diz assim, eu sei que eu tenho que me corrigir, eu sei o que eu devo fazer, eu sei como tenho que fazer e eu continuo com a minha personalidade. Eu não me rebaixo, eu apenas sei que tenho que trabalhar a minha personalidade. É interessantíssimo, porque se algumas religiões mandam que a gente deixe até de pensar, a doutrina espírita, ao contrário, manda que a gente continue a pensar, para que toda decisão que a gente tome seja calcada numa vontade muito firme de corrigir os próprios defeitos. Não é assim? Tem que fazer, porque senão Deus castiga. Quando eu percebo um erro qualquer dentro de mim, eu não preciso de nenhuma religião que me diga que eu estou errado. Porque nesse momento eu passo a ter consciência daquilo que eu não sou. Aí eu começo a trabalhar para ser o homem que eu preciso ser. Começo a trabalhar a minha própria individualidade. Então a doutrina espírita é realmente a doutrina que aclara os nossos pensamentos, clarifica os nossos sentimentos e dá uma força muito grande ao nosso coração. A força da vontade de agir em favor de nós mesmos. Então, quando nós fazemos um bem, qualquer que seja, pensando na vida futura, nós não fazemos o bem porque pensamos na vida futura, nossa, diferente daqueles pagamentos que a gente fazia quando era católico, que pagava uma missa, comprava um pedaço do céu, dava uma espórtula, pensando que estava comprando o reino dos céus. Nós fazemos assim, eu preciso fazer porque é a minha contribuição para com a sociedade, é a minha contribuição para com o bem, é a minha contribuição que eu sei que eu posso dar, ninguém precisa me mandar fazer, eu sei que eu preciso fazer. Nesta hora nós não vamos ter nem Vera, nem Diná, nem ninguém dizendo a gente assim, faça isso ou faça aquilo. Simbolizando Vera, Diná, as nossas irmãs Reginas, nossos companheiros, o Fares, como os diretores da casa daqui, como seriam de outros centros espíritas. Nós não vamos precisar de ninguém que nos diga as coisas. Nós mesmos vamos chegar e perguntar, o que eu posso fazer para ajudar ao próximo? O que eu posso fazer para ajudar alguém? Ou a gente faz por nossa própria conta onde nós estivermos? Mas nós sentimos que precisamos fazer. Então aquelas 50, aquelas 100,
aquelas penas que a gente condenou muita gente, devagarzinho elas vão se diluindo em nós, que nós vamos mudando a nossa tessitura espiritual. Nós vamos dizendo assim, gente, se eu fiz isso no passado, eu agora quero um futuro de alegria. Eu agora quero um futuro de paz, eu vou preparar a minha existência futura. Eu vou fazer o bem que eu tiver que puder fazer, onde estiver. Eu vou olhar para o meu semelhante sem má vontade, sem indiferença, sem superioridade. Eu vou olhar para ele apenas como uma pessoa que está vivendo, talvez tendo menos oportunidade, talvez tivesse mais oportunidade do que eu, talvez não tivesse oportunidade de estudar, mas é um ser humano, é um ser que está vivendo, é um ser que precisa viver tanto quanto eu. Aí o nosso futuro parece assim mais claro para nós. Nós estamos preparando as nossas existências, 1, 2, 10, sabe-se lá Deus quantas existências para o futuro de paz. E aí nós perguntamos assim, e Deus? Onde é que está Deus nessa hora? Uma pessoa, uma vez, sofremos um assalto lá no Leon Denis. Aí uma pessoa virou-se para mim e disse assim, onde é que estavam os espíritos na hora do assalto? Acho que eles estavam cuidando de obsedados. Mas isso aí é problema nosso, de vigilância pessoal. Mas mesmo assim, eu ainda me saí dos cuidados e meio sem graça, virei para o doutor Ema e disse, doutor Ema, o senhor viu o assalto que aconteceu no centro? Ele falou, vi. Ele olhou assim para mim, botou assim os olhos dele, vi. Eu não ousei perguntar onde é que ele estava, né? Mas eu disse, sou bobo. Aí eu disse assim, mas o senhor viu? Se vi. Ele disse, o que você quer que eu faça? Eu disse, não, eu só perguntei se o senhor viu. Eu vi. Tá bom. Não precisava perguntar mais nada, né? Aí depois, passados uns dias, eu estava lá numa reunião, dando os passos, uma pessoa, eu vi ele assim, do meu lado, disse assim para ele, e naquele dia que o senhor viu, o que o senhor fez? Ele virou-se para mim, o que eu fiz? Eu tinha um bocado de doente aqui para atender. Eu digo, sei. E continuei calado. Num terceiro dia, eu tornei a vê-lo, eu digo assim, e não deu para o senhor botar uns espíritos aqui para assustar o ladrão? Ele olhou assim, você acha que eu tenho que trabalhar com espírito que assusta os outros? Eu tenho que trabalhar com espírito que ajude os outros. Você, encarnado, que trate de tomar suas providências, que trazer espírito aqui para assustar os outros, eu não trago. Você que traga, eu não trago. Aliás, melhor ainda, você que põe a grade na porta, que é muito melhor. Eu digo, sim senhor, acabou a conversa comigo. Então, nesse momento, o que ele disse para mim? O que ele disse para mim nesse momento? Trate de planejar o seu futuro. Trate de planejar a sua vida. Porque ele estava planejando a vida dele. Qual é a vida dele? De socorrer as pessoas desencarnadas, sofridas. E aí nós vamos continuar a ver onde é que Deus está nesse cálculo de penas e de recompensas da vida futura. Deus está com as chamadas leis gerais. Tem gente que pensa que Deus se ocupa com cada um de nós. É um pouco de pretensão da gente achar, né? Que Deus se ocupa com cada um de nós. Embora o livro dos Espíritos diga que Deus sabe tudo o que nos acontece, é muito difícil da gente crer que Deus saiba, nesse universo enorme, quem seja o altivo ou quem seja a Regina Sadu. Com certeza ele não faz a menor ideia quem seja, né? Com toda certeza. Mas a lei dele sabe quem somos nós. A lei dele sabe. A lei sabe através de que modo? Através de leis práticas, objetivas. Lei de ação e reação é uma delas, que é a lei de causa e efeito. Reencarnação é outra lei que permite que todos nós saibamos exatamente quem fomos. Passo por uma prova, resultado de necessidades específicas. Passo por uma dor,
resultado de necessidades específicas. Não passo por dor, não posso me orgulhar disso. Também não sei se eu não estou preparado ainda para passar pela dor. Então, a lei de Deus sempre diz para nós o seguinte: guarda no coração a humildade e continua trabalhando, integrando-se na lei geral do universo. A lei geral do universo é aquela que Jesus nos ensinou. Não façais aos outros aquilo que não quereis que vos façam. É a grande lei geral do universo. Não façais aos outros aquilo que não quereis que vos façam. Outra grande lei do universo, essa ensinada diretamente por Jesus. Faça aos outros aquilo que eu já faço por vocês. Olha que força! Faça aos outros aquilo que eu já faço por vocês. Aquilo que Jesus faz por nós fica fora do alcance das nossas mãos? Claro, não temos nem condição de querer avaliar como é que é, o que é fazer pelos outros aquilo que Jesus faz. Não temos nem condição de avaliar isso. Mas não fazer aos outros aquilo que não queremos para nós, nós todos sabemos avaliar. Então sobra dessas leis todas da reencarnação, da lei de causa e efeito, uma grande lei, que é a lei do amor. Essa lei do amor foi ensinada por Jesus. E aí Jesus diz para nós exatamente assim, né? Que nós devemos ter essa noção, todas essas noções que fazemos, justamente amparadas na lei do amor. Quando o homem possui no seu sentimento a lei do amor, ele começa a pensar de modo diferenciado. Ele começa a dizer assim: meu Deus do céu, será que eu tenho direito de agir desse modo? Será que eu posso, por exemplo, descrer? Tem horas que a gente diz assim: meu Deus, tantas coisas erradas nesse mundo. Será que Deus existe? Mas claro que Deus existe. A partir do momento que nós começamos a ver que as coisas não acontecem por acaso. Elas obedecem a um princípio. Elas obedecem a uma diretiva. E se nós prestarmos bastante atenção, nós vamos observar que tudo aquilo que acontece na vida não é fruto do acaso. Basta que a gente perceba. E aí nós temos uma última lei, que não é de causa e efeito, não é reencarnação, não é de amor. Mas é uma lei que muita gente até não compreende. É a lei de justiça. Essa lei de justiça, essa machuca mesmo a gente. Porque aí nós vamos vendo que tudo, mas tudo mesmo que nos acontece, obedece a um projeto. Não acontece nada ao acaso. Nada ao acaso. O futuro pertence a nós. As realizações estão ao alcance das nossas mãos. As transformações dependem exclusivamente de nós. E às vezes que nós dissermos assim: eu fiz tudo ao alcance das minhas mãos e não deu certo, aí nós diremos de coração aberto: cumpriu-se uma lei de justiça. Quitei um passado, mas eu vou continuar insistindo que eu pretendo um futuro de paz. Aí nós vamos entender que a lei de justiça não é uma lei assim que aconteça. Não, é uma lei planejada. Não é nada assim feita, como se diz, ao sabor das circunstâncias. Não, dá tudo certinho. Atitudes, palavras,
gestos. Uma vez, um dia desse, um rapaz, lá na gráfica, não sei se vocês sabem que o Centro Espírita tem uma gráfica, e aquela gráfica é um calcanhar de Aquiles na minha existência. Então um dia desse o rapaz falou assim uma coisa para mim que eu disse assim, puxa vida, mas eu acho que eu vou dar um passa fora nesse garoto. No momento que eu falei aquilo, surgiu na minha cabeça um ato que eu cometi semelhante ao dele, quando eu devia ter uns 18 anos. Olha, já passei dos 18 anos um bocado de tempo, né? E já passei mais de 3 vezes os 18 anos. Então, quando aquilo bateu assim em mim, eu disse, gente, saiu lá de dentro, eu nem me lembrava mais que eu tinha feito isso com alguém. Saiu lá de dentro assim, pum, ó. Eu digo, tá bom. Eu virei para ele, só posso te contar uma coisa? Isso o que é, seu tio? Faz o seguinte, não fala isso mais não, meu filho. Isso aí é grosseiro, assim. O senhor me desculpa, eu fui grosseiro com o senhor? Não, meu filho. Você não foi grosseiro comigo, não. Eu só estou te dizendo que não faça mais isso. Faça mais isso, que alguém pode não gostar, pode dizer a você um desaforo. Se for seu patrão, pode até te mandar embora. Ele ficou muito nervoso. Virou-se para mim e disse assim, o senhor tem certeza que você não vai me mandar embora? Não, meu filho, não vou te mandar embora, não. Eu estou pedindo só que você não faça isso com os outros. Porque... Ele disse assim, por quê? Que então o senhor não vai me mandar embora? Eu disse, eu não vou lhe mandar embora. Não fique tomando conta da minha vida. Mas aquele troço lá dentro subiu. Disse, gente, eu fiz um negócio desse e está vindo nessa existência mesmo. É assim que a lei de Deus se faz. É a lei de justiça, de amor e de caridade. Meus irmãos, terminou o tempo aqui. A nossa querida Regina já botou um papel aqui na minha frente. Eu sou disciplinado. Mas o tema de hoje é o nada, a vida futura, a intuição das penas e gozos futuros, a intervenção de Deus nas penas e recompensas. Isso tudo está mais ou menos explicado na exposição que nós fizemos. Deus muito nos abençoe. E não esqueçam, doutrina espírita ainda é a doutrina mais adequada às nossas necessidades de progresso. Porque não nos obriga, mas nos alerta, nos chama a atenção e nos diz exatamente como eu disse a vocês. Ou nos mostra a realidade do mundo espiritual pelo raciocínio ou pela mediunidade, e nos mostra, como o rapaz, quando me fez aquela malcriação, que o meu passado estava naquele momento sendo resgatado. Deus muito nos abençoe. Muita paz. Então vamos, nesse momento em que nós já recebemos tanta ajuda, tantos esclarecimentos, nós vamos passar para o momento do passe, onde muito agradecidos aqui estamos por estarmos tão